Meus queridos, a graça e a paz de Jesus Cristo, mais um alimento, mais um dia onde estaremos se alimentando do caminho, da verdade e da vida. Jesus Cristo, a nossa única esperança. Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor Jesus? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Fico feliz por você estar ouvindo esses áudios e o Senhor Jesus, que começou a boa obra em sua vida, Ele vai concluir, Ele vai dar continuidade. Só depende de você. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, que todos venham a conhecer o Verbo da vida. E aqui eu já entro, estamos estudando o Evangelho de João, já falamos do Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João Batista testemunha dizendo: eu não sou o Cristo. Ele viu Jesus Cristo e disse: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No áudio anterior, nós falamos aqui do chamado de Filipe. Deus chegou para Filipe, chamou ele no dia imediato, resolveu Jesus partir da Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Filipe, quando se converteu ao Senhor Jesus, quando teve esse chamado de Cristo Jesus, ele já começou a trabalhar para o Senhor. Porque quando a gente recebe o Espírito de Deus, quando a gente recebe Cristo Jesus no nosso coração, a gente fica com essa vontade. Muita gente, né, quando começa a namorar, conhece uma pessoa, fica falando para as outras, para os outros. Com Jesus também, gente, quando a gente começa a ter um relacionamento com o Senhor, a gente fica com desejo. Eu me lembro quando eu entrei dentro de um ônibus, eu estava com meu instrumento, o cavaquinho, eu tirei o cavaquinho ali e comecei a cantar. Depois eu comecei a falar de Jesus. Já há 17 anos, nunca parei. Então a gente tem esse desejo. Filipe, ele teve esse desejo de falar de Jesus e falou para Natanael. Natanael, um homem cheio de arrogância, disse: pode alguma coisa sair, uma coisa boa sair dessa cidade chamada Nazaré? Aí Felipe disse: pois venha, Natanael. E Natanael teve um encontro com o Senhor. E o Senhor disse: Natanael, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Falamos também que o Senhor Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em nome de Jesus Cristo. Não coloque ninguém, não. Não fale que uma pessoa é mediador. Não tem ninguém mediador. Todos pecaram. Todos pecaram. Com todo carinho, com todo respeito, tem gente que diz: não, a Maria, ela é sem pecado. Meu amado, se a Maria fosse sem pecado, Jesus não precisaria vir e ter morrido lá naquela cruz. As Escrituras diz: todos pecaram. O único que não pecou foi Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Quero que você guarde isso no seu coração, fortemente. Então estaremos dando continuidade
João, capítulo 2. Diz assim: as bodas de Canaã da Galileia. 3 dias depois desse acontecimento aqui, que eu acabei de citar, houve um casamento em Canaã da Galileia. E achando-se ali a mãe de Jesus, lembrando, quando fala a mãe de Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro, deu a mãe terreno, a qual o Espírito de Jesus Cristo usou ali a Maria como uma ferramenta para trazer Jesus ali, mas foi através do Espírito Santo. Não diga a Maria, ela é mãe do Criador, ela é mãe de Deus. Não, Deus me livre, a Maria é uma criatura, assim como eu também. Então que isso fique bem claro, viu, gente? Compreenda isso. Assim como eu estou sendo usado também como missionário, pregando, o apóstolo Paulo até morreu também por pregar o evangelho, Maria também teve o papel dela e foi fiel, serva de Deus, merece respeito, sem dúvida. Mas falar que a Maria é mãe do Criador, não, não é assim. Ela é uma criatura também, um ser humano. Jesus também foi convidado, né? Maria foi convidada, também Jesus foi convidado com os seus discípulos. Jesus, ele escolheu 12 discípulos. E aqui a gente vai ver aqui o primeiro milagre. Olha o que vai acontecer aqui. Estava ali, Jesus estava iniciando ali o seu ministério. Nós iremos compreender que todo milagre, todos os milagres que o Senhor Jesus ele faz, é um sinal para que as pessoas possam crer nele. Mas a gente não é para ficar vendo sinais. Eu quero ver sinais, eu quero ver sinais. Não, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fé é acreditar em coisas que a gente não vê. É convicção de fatos que se espera. Um dia Jesus chegou para Tomé: Tomé, você só acreditou porque você viu. Mas feliz, bem-aventurados é aquele Tomé que acredita em mim sem ver. Mas vamos lá, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, marca aí essa palavra vinho, ó. Que vinho, gente, representa a alegria. Na Bíblia, o vinho representa a alegria. A mãe de Jesus lhe disse, Maria que disse, eles não têm mais vinho. Maria foi até Jesus e disse, meu filho, acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. Qual foi a resposta de Jesus? Mas Jesus lhe disse a Maria, mulher, que tenho eu contigo? Olha a resposta do Senhor. Aí você pode até dizer, mas Jesus ele está sendo aqui arrogante. Não, gente. Jesus está nos mostrando que ele não é influenciado por ninguém. Assim você também precisa não ser influenciado por ninguém. Jesus não é manipulado por ninguém, nem pelo pai dele José, nem pela Maria, nem pelos irmãos, nem por ninguém. Jesus, ele fez e ele faz a vontade do Pai. A missão dele ali era fazer a vontade do Pai, fazer a vontade dele. Ele é o próprio Deus, né? Então ele não é de menor de idade, ele não é influenciado. Ele já sabe o que ele está fazendo. É a mesma coisa com você também. Você está lendo as Escrituras. Qual é o outro documento que o Senhor Deus deixou aqui na Terra para a gente estar acompanhando ali? Se não é as Escrituras.
Se não é a Bíblia, a biblioteca. E Cristo Jesus é Espírito. Esse é o nosso alvo. Por que a pessoa é levada como uma folha para cá, para lá? Que às vezes a gente não quer ler, não quer estudar, não quer ouvir esses áudios que eu estou fazendo aqui. É tão maravilhoso. Ouça com todas as suas forças. Seja como Jesus, não seja influenciado. A Maria chegou, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Não precisa vir me influenciar. Eu sei o momento de tudo. Então ela falou, ela quem? A Maria. Falou o quê? Aos serventes, fazei tudo que Jesus vos mandar. Olha o que a Maria está dizendo, gente. Fazei tudo que Jesus vos mandar. Tem gente que fica, Maria, interceda por nós. Maria, fala conosco. Mas o que ela está dizendo aqui nas Escrituras? Fazei tudo que o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor, que é o Criador, vos mandar. Ouça Jesus Cristo. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Estava vazia, né? Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. O que a gente aprende aqui? O que tem de pessoas que estão vazias. Aqui, ó, essas talhas era para ter água e não tinha água. Isso mostra o ser humano, a situação do ser humano vazio. Essa água aqui representa Jesus Cristo. Jesus ele diz: eu sou a água da vida. Jesus é a água que mata toda a nossa sede. Tem gente que está como um poço ali vazio. Por isso que tem piada, por isso que tem mentira, tem ódio, tem rancor. Tem muita gente com rancor, com muito ódio. Mas Jesus, ele quer o quê? Colocar a água dele, que é ele, dentro de você. Jesus lhe diz: enche de água. Jesus quer deixar você cheio da água dele. Jesus quer que você seja cheio da água, cheio de virtude, meu irmão, cheio de alegria. E eles a encheram totalmente, obedecendo Jesus Cristo, porque Maria diz: faça tudo que o Senhor Jesus vos mandar. Nosso alvo é Jesus. O apóstolo Paulo diz: meu alvo é Cristo. Deixando tudo que ficou para trás, não olho mais para trás, olho para frente. Meu alvo é Jesus Cristo. Jesus lhe disse: enche de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram, obedecendo, né? Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Olha quem foi que chamou o noivo? O mestre aqui, o provador de vinho, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, né? Começou a festa, começou o casamento, tomam o bom vinho, um vinhozão de qualidade. E quando já beberem fartalmente, quando eles estiverem já um pouco ali tomado, serve o inferior. Tu, porém, guardar-te o bom vinho até agora.
Olha o que esse homem está dizendo, gente. Ele está dizendo aqui, quando começa a festa, vocês vêm, vocês têm que vir com o melhor vinho, porque as pessoas estão chegando ali, vão provar o vinho, que maravilha e tal. Mas ele está dizendo que o vinho do Senhor Jesus que ele fez aqui é superior. Missionário, o que isso aí está nos ensinando? Está mostrando aqui, gente, a questão das as duas alianças. Qual foi a primeira aliança? De Moisés. Sim, a de Moisés, ela é inferior à do Senhor Jesus Cristo. A segunda aliança com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Moisés estava trazendo a primeira aliança ali com as tábuas da lei, o rosto dele resplandecia e ele colocava um véu. Mas com o passar do tempo, aquele brilho estava se desfazendo. Por quê? Porque já estava apontando, estava mostrando que era necessária a segunda aliança, era necessário um segundo vinho, um segundo pacto com o povo. Então, quando o Senhor Jesus veio, ele fez essa nova aliança, que é um vinho melhor. E Jesus ele pega e diz assim: não pode pegar um vinho e colocar dentro de uma bolsa em odres velhos, porque o vinho é novo e vai romper essa bolsa e o vinho vai se desperdiçar, vai cair no chão. Então o que Jesus está dizendo? Que não podemos pegar a nova aliança, o novo vinho e misturar com o velho. Você entende? Jesus, ele quer fazer isso na sua vida. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Essa palavra aqui, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, o que Jesus quer deixar mais claro que os seres humanos é como um barril vazio e precisa dessa água que é Jesus Cristo. E o que ele faz? Não existe pessoas que Jesus não possa transformar. Ele transforma da água para o vinho. Jesus é o único, gente. Então coloque na sua mente, todos os seres humanos é capaz sim de ser transformado por Jesus Cristo. Não existe criatura, não existe coração tão perverso que o Senhor não possa transformar. Se ele transformou essa água em vinho, ele vai te transformar. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Se abraça com Jesus. Se abraça com esse novo vinho, vinho que representa alegria. Se abraça com Cristo Jesus, porque ele deseja fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Quem era eu, gente? Tocava pagode, era cantor de swingueiras. Mas Jesus, ele me transformou da água para o vinho. Fez de mim uma nova criatura. Onde uma pessoa chegou para mim e disse: rapaz, quem era você? Você vivia com esse cavaquinho para cima e para baixo aí tocando e agora tá tocando para Cristo. Tá falando de Jesus. E o que foi que aconteceu? Jesus transformou o meu coração. Ele transforma. Então a palavra de hoje é: Jesus, ele pode sim te transformar. E que toda autoridade está com ele. Olha o que Maria disse: faça tudo que ele vos ordenar.
E os sinais aqui, o primeiro sinal que ele fez é para que os discípulos pudessem crer e viver pela fé. Mas não vive, eu estou em busca de tanto sinal. Gente, o povo de Israel viu o mar vermelho. Depois do outro dia, queriam matar Moisés. O nosso alvo é Jesus. A Ele a honra e a glória. Então coloca a mão no seu coração e diga: Jesus é capaz sim de fazer de mim uma nova criatura. Bem, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Faça, Senhor, cada vez mais esse milagre maravilhoso. O Senhor é o único capaz de transformar a água em vinho, ou seja, não existe seres humanos que o Senhor não possa transformar. Transforma, Pai, cada um. Vai transformando, porque a sua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Cada dia que passa, brilha, brilha, brilha mais, até chegar dias perfeitos. Jesus te abençoe, meu irmão. Jesus te guarde. Fique no amor do Senhor Jesus, com mais uma palavra. Abraço. Não temos mais vinho. Vamos falar com meu filho. Sua mãe vem falar contigo. Não tem mais vinho. Que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Enchei de água essas talhas. Enchê-las. De água. Vá servir ao anfitrião da festa. É a primeira festa de casamento na qual eu vou, onde o melhor vinho é servido no final.